Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre o terno do noivo. Porque afinal de contas, não é só a noiva que tem que estar bela no dia do seu evento, não é mesmo? E para bater um papo conosco, tirar todas as dúvidas sobre esse traje, deixar o noivo ainda mais bonito nesse dia, nós convidamos aqui Marcelo Fontoura para bater um papo com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Eu espero que a gente possa tirar as dúvidas dos nossos clientes com muito conteúdo para eles. Eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando de poder não só esclarecer para todos os noivos como escolher um bom terno, né? E também pela oportunidade de poder expressar e de mostrar realmente o trabalho que se tem de poder vestir um noivo no dia do casamento. Ótimo! E para começar, gente, eu já quero perguntar para o Marcelo como escolher o terno certo para cada estilo de casamento, Marcelo. Então, eu sempre, quando o noivo vai casar, eu sempre imagino, a primeira pergunta que o noivo tem é isso, né? Qual o estilo de terno ou tipo do casamento? Eu sempre respondo para o noivo que a coisa mais importante que ele tem que lembrar não é o tipo do terno, e sim o horário do casamento, o perfil do casamento e o estilo do casamento que tem. Com isso se escolhe um terno de acordo com o estilo do casamento. Excelente. E Marcelo, a cor, ela influencia nesse contexto geral do casamento? Por exemplo, ele tem que estar de acordo, por exemplo, com a paleta de cores do casamento, ou isso não influencia? Não, tem uma influência sim. Por exemplo, quando o noivo ele resolve buscar um terno para o casamento dele, ele tem que lembrar a seguinte coisa. Ele não está buscando o terno mais perfeito do mundo, como a noiva, por exemplo, quando ela vai escolher um vestido dela, ela não está buscando aquele vestido dos sonhos. Ela está buscando um vestido que deixa ela muito bem vestida. Eu sempre digo para o noivo o seguinte, o noivo ele tem que procurar um terno que deixa ele muito bem elegante, muito bonito, esteja dentro do perfil do casamento dele. Isso influencia sim. E com relação à paleta de cores, Naires, eu acho que o noivo ele tem que lembrar que ele não pertence, ele não faz parte da decoração, ele não faz parte dos padrinhos, ele não faz parte dos convidados. Ele é uma peça tão importante quanto a noiva no casamento. Se a noiva tem a oportunidade de usar um vestido exclusivo para ela, diferente, por que o não noivo está exclusivamente também dentro do casamento dele? Ou seja, com uma peça diferente, uma cor diferente e completamente diferente de qualquer pessoa e qualquer coisa dentro do casamento dele. Ele é tão importante quanto a noiva dentro do casamento. Lembrando que o noivo ele é um papel tão importante quanto a noiva. Às vezes o casal chega aqui na loja e diz assim, mas eu só sou um coadjuvante. Não é. Para mim, ele é um dos papéis mais importantes do casamento. E quanto mais diferente e elegante estiver dentro do casamento, mais bonito ele vai ser. E também a gente não pode deixar de pensar que ele tem que estar à altura do vestido da noiva e à altura de quão bela ela vai estar também lá no dia, né? E é uma das coisas que eu digo para eles aqui dentro da loja. Olha, você tem que lembrar que não tem aquele mais e nem menos. Tanto que algumas noivas, quando vêm com o noivo aqui na loja, ela acaba me mostrando o vestido dela. Né? Para saber se o terno que a gente vai escolher tá compatível com o vestido dela. Às vezes ele fica até meio enciumado, porque eu acabo vendo o vestido e ele não. Mas eu explico para eles que o motivo de eu ver o vestido é para saber escolher o terno certo, para ele não ficar mais elegante do que ela e nem menos do que ele. Então eles têm que estar os dois compatíveis e aí sim eles estarem os dois à altura do evento deles, porque os dois, eu repito novamente, são importantes. São estrela da noite os Com dois, certeza, né? não tenho dúvida disso. Marcelo, o que o noivo ele deve analisar antes de escolher esse terno? Eu estou vivendo isso no momento porque minha sobrinha ela vai casar e eu estou tendo mais um contato com o noivo dela, né? E geralmente eu analiso, eu vejo essas coisas novas, mas aqui dentro da loja. Agora eu estou começando a perceber fora daqui porque eu tenho uma pessoa na família que está passando por isso. Eu acho que quando o noivo ele resolve casar, a primeira coisa que ele tem que analisar é a seguinte coisa:
qual terno eu devo casar, onde eu devo procurar, como eu devo pesquisar, né? Então, e com essas perguntas na cabeça, a primeira pessoa que eu sempre venho na minha cabeça vai no cerimonial. Pergunte para eles aonde deve buscar, qual profissional deve te instruir, e aí com essas coisas ele tem que analisar em saber que esses são os primeiros passos para ele poder entender, para escolher um bom terno. Marcelo, a gente sabe que em tempos atrás existiam alguns tipos de ternos que eram mais usados pelos noivos, como por exemplo o smoke e o terno comum ou fraque. Você, como profissional na área de ternos, por que hoje em dia tem mudado esse conceito? Isso realmente é muito interessante a sua pergunta, Mayra, porque não muito tempo atrás, mas há uns 7 até um pouco mais de 10 anos atrás, as pessoas tinham algumas coisas na cabeça para terno de noivo. Só existia marrom, preto, cinza. E só existia smoke porque era fácil de encontrar, era elegante de ser. E o fraque, que foi uma peça, e ainda é uma peça muito clássica para qualquer horário de casamento. E o terno comum, que é aquele que mais faz, que geralmente já tem até em casa. Agora, houve realmente essa grande mudança, né? E eu sempre, quando o noivo vem aqui, eu acabo explanando isso para ele, mostrando que não só existe essas peças, existe um leque muito maior de peças, né? E o modelo do terno, ele tem mudado muito. E aí pode até me perguntar, mas como chega hoje em dia, né? Hoje em dia, esses ternos eles são lançados por artistas, por famosos, por pessoas da alta sociedade. Então, essas pessoas que vivem mais nas mídias, são essas pessoas que lançam esses ternos, as tonalidades de terno, e isso realmente reflete um pouco nas pessoas. Por exemplo, um que todo mundo conhece, posso dar um exemplo, né? Quando o Gustavo Lima foi casar, ele casou com o terno azul bebê. Mas não deu, 2, 3 semanas depois, o noivo começou a chegar aqui, que eu quero casar de azul bebê, que eu quero isso, que eu quero outro. Quando o Neymar também foi receber um prêmio, ele estava de Marsala. O Marsala chegou no mercado por causa do Neymar. O azul bebê por causa do Gustavo Lima. E assim vai indo, essas tonalidades elas mudaram muito. E hoje existe um leque enorme. Tons de azul, tom de cinza, tom de chumbo, tom de grafite. É um leque muito grande, ao contrário de 10, 15 anos atrás, que só existia essas tonalidades e modelos bem padrão naquela época. Hoje em dia o leque é bem maior de ternos. A gente só tem que lembrar que muitas vezes a cor, nem sempre a cor que eu quero, ela combina com o meu tom de pele também. Tem que analisar muito isso também. Isso com certeza. Então, quando o noivo, a primeira coisa que eu pergunto para o noivo é qual é o horário do casamento dele, né? E ele sempre acha que o negro, por exemplo, ou a pessoa da pele clara, ou a pessoa parda, tem que lembrar que existe um terno específico para aquela tonalidade de pele. Por exemplo, quem usa barba, por exemplo, eu sempre pergunto se usa barba, porque esse terno influencia na tonalidade, sim, na cor da pele, no tom do cabelo, no sapato que vai usar. Por exemplo, quem casa na parte da manhã sempre usa mais aquelas tonalidades claras, né? Os tons claros, né? Lembrando que esses tons claros, na parte da manhã, tem que ser uma tonalidade, além de ser clara, ela tem que ser fosca, né? Ela não pode ter brilho, né? E quanto mais comum esse terno for na parte da manhã, melhor o cliente vai estar dentro do padrão do horário do casamento e pelo estilo dele também. E na parte da tarde, que geralmente os casamentos acontecem depois das 16 horas, aí esse é um tipo de terno que já entra uma tonalidade um pouco mais escura. Quando o noivo realmente quer um tom mais escuro, como os tons de azul, tom de chumbo, a partir das 16 horas, que são os casamentos final do dia, esses noivos já podem usar essa tonalidade mais escura. Lembrando que quanto menos fosco o terno for, melhor e mais elegante ele vai ficar. Passou das 19 horas, ele tem um leque para tudo para ele, né? Ele pode casar com qualquer cor de terno que ele quiser a partir das 19 horas. Lembrando sempre que depende do local, do estilo do noivo e do horário do casamento. Marcelo, uma pergunta que me veio aqui agora. O terno branco. O que você me fala do terno branco? Para que momento? Para que noivo ele combina? É isso. O que você me diz para
Porque eu sei que alguns noivos gostam do terno da cor. branco, muitas vezes alguns noivos querem casar de branco para elogiar a noiva. O que você me diz do terno branco? Então, eu sempre tive receio com relação à cor branca, né? Tanto que aqui na loja eu tenho um número reduzidíssimo de terno da cor branca. E recentemente eu passei por uma experiência que eu fiquei com medo dessa experiência não dar certo. E foi um sucesso o branco, né? Lembrando que esse branco, ele é diferente de qualquer uma outra cor. E eu, para responder essa pergunta, Nária, por exemplo, se o noivo vai casar, por exemplo, às 9 horas da manhã, dentro de uma igreja, eu primeiro tenho que olhar o perfil do noivo, o tom de pele dele, o corpo dele, a altura dele. Porque a cor clara, principalmente a branca, ela tem a tendência de marcar muito o corpo do homem ou da mulher, né? Então, quando eu visto um terno claro no homem, a minha preocupação é, vai marcar o corpo dele? Então, eu só consigo te dar uma resposta 100% quando eu visto o homem e aí eu digo, olha, o terno dá para você casar. E se não dá, eu vou dizer do mesmo jeito. Mas é uma peça que eu arrisquei recentemente e ficou muito bem, né? Mas quando é naquele negócio, quando é tudo planejado, a gente escolhe até a pessoa que vai vestir ele. Muito bem. Marcelo, com quanto tempo antes o noivo ou o padrinho, por exemplo, ele deve ir atrás do terno para o casamento dele? Aqui na loja eu costumo trabalhar com coleção, né? Geralmente uma no início do ano e a outra no final do ano. É de 6 em 6 meses, acaba chegando uma nova coleção de ternos, né? Então com isso eu gosto de lançar essa nova coleção e esses ternos, eles geralmente ele passa entre 3 a 4 meses, é um prazo muito bom para o noivo estar escolhendo o seu terno. Por que esse prazo? Porque quando chega essa nova coleção, isso comigo, né? Quando chega essa nova coleção, ela vai, se ela chegar em maio, início de abril, ela vai até junho, julho, agosto. Quem vai casar em outubro, e se pegar esse terno que chegou em abril, provavelmente a cor não está mais na moda e nem o modelo também. Ao contrário do vestido de noivo, que ela dura até mais tempo. Mas o terno eu sugiro para o noivo que ele venha de 3 a 4 meses antes da data do casamento. Com relação aos padrinhos, eu acho que os padrinhos, o noivo, por exemplo, quando o casal decide casar, primeiro se escolhe o terno do noivo, para depois escolher padrinho, pais, crianças e convidados, né? Porque se às vezes o casal escolhe o terno dos padrinhos de azul e ele vem na loja e o azul ficou bonito nele, não vai dar certo. E para mudar 14 homens é mais difícil que mudar um. Então, para o noivo é de 3 a 4 meses. E o padrinho, na hora que o noivo escolheu dele, eles ficam à vontade a qualquer momento, lembrando que eles têm que procurar aquilo que o casal indicou que tem que ser. E cor também. Hoje em dia, Marcelo, as noivas predeterminam muito aquela questão de querer todos os padrinhos, por exemplo, só com o colete, a calça e a camisa. Você consegue atender hoje um número de padrinhos igualmente? Quando você não tem essa quantidade, você consegue trazer para atender essa clientela com rapidez? Hoje eu consigo atender em 3 tonalidades, até 12 a 14 padrinhos. São 3 tonalidades que eu consigo resolver esses padrinhos, né? Com relação a colete, calça, camisa e gravata. Então, hoje eu tenho três tonalidades que dá para padronizar. Porém, já houve noivos que decidiram pedir peças a mais que não teria dentro da loja porque eles queriam padronizar, né? Mas dá sim para atender muito bem e por sinal fica muito bem elegante. Mas nunca esquecendo o horário do casamento e o estilo do casamento. Às vezes o que você acha que vai estar elegante pode estar brega demais, ou vice-versa. Porque eu acho que tudo gera um contexto, né? Tudo gera em torno do horário, gera em torno da decoração, dos tons da decoração. Então, assim, é um conjunto, né? É isso. O evento todo tem que conversar. O noivo tem que conversar com o evento. Quando eu digo conversar, é figurativo, né? Tem que conversar com a noiva, tem que conversar com os convidados. É claro que o noivo ele tem que estar diferente no evento, mas ele também não pode ser aquela pessoa que chega e chama atenção demais, né? Então tem que haver um consenso entre todos, principalmente quem faz parte, é o cortejo que a gente chama, né? Uhum. Quem faz parte do cortejo, eu digo os homens, né? Que são os padrinhos, as crianças, os pais de um noivo, né? Então esses homens, eles não precisam estar iguais,
mas eles precisam estar elegantes, né? Com exceção dos padrinhos, que eles podem padronizar, e de preferência que faça isso, que padronize os seus padrinhos, deixa eles da melhor forma possível e o mais próximo de perfeição entre um e outro, porque o noivo vai escolher a peça dele, né? E os pais também. Então a harmonia do evento depende muito disso. Eu sempre digo para os casais que vêm aqui, padronize os seus padrinhos de camisa branca, porque quando o seu padrinho está de camisa azul clara, por exemplo, tá lindo. Agora põe 14 homens, cada um com uma cor diferente, né? Fica muito deselegante, não fica uma foto bem posta, né? As noivas reclamam muito disso. Se vai colocar outra cor, que coloque todo mundo na mesma cor, né? Não escolhe a gravata da mesma cor, porque não é a camisa da mesma cor. Quer mudar a camisa de branco para outra cor? Então ponha todos da mesma cor. Fica harmonioso, né? Fica harmonioso. Na hora de uma foto posada com todo mundo, você consegue harmonizar não só o casal, os pais, como os padrinhos também. Marcelo, hoje também você atende, além de noivos, padrinhos, também você atende também as crianças. Existe, por exemplo, algum tipo de vestimenta que às vezes as noivas querem, que muitas vezes você não tem, você consegue atender essa noiva? Tem. Eu tenho percebido muito com as noivas hoje em dia o seguinte, elas querem algo diferente para a criança, porque antigamente padronizavam, né? Era daminha igual a noiva, os pajens igual aos noivos. Hoje em dia não está mais assim. Hoje em dia fica mais à vontade com relação às crianças. Até porque são crianças, isso, né? São crianças, então... E quanto mais à vontade eles tiverem, fica mais... Não é que é mais fácil, é que é mais prático para eles e mais prático para todo mundo, não, até para os pais. Não cansa eles também? Não, eles ficam agoniados com aquelas gravatas, com aquelas coisas, e eles ficam mais à vontade, mais até à vontade. Pra hora da entrada, Tanto é né? que as noivas hoje estão optando mais por shortinho, por suspensório, gravata borboleta, até por causa que entra pelo fato do horário, do estilo do casamento, né? E respondendo a sua pergunta, a questão de eu ter ou não ter, ou pedir ou não pedir, o que acontece com muitas mães, quando ela vem aqui com uma criança de 4 anos e quer uma calça, por exemplo, creme, né? E eu não tenho, eu falo para ela, eu falo assim, olha, eu não tenho na loja. Ah, mas eu pensei em comprar porque eu poderia ficar com essa roupa dentro de casa. Eu falei, não tem problema, como o noivo fechou o contrato comigo, eu lhe dou o suspensório, te dou a gravata borboleta e a camisa e você compra o shortinho. E aí tá mais resolvido. Porque eu costumo dizer para os noivos que eu penso muito no bolso deles, né? Porque vamos supor que eu colocasse essas peças dentro da loja e começasse a cobrar a locação disso, né? Teria um valor por causa disso. E geralmente você já convida para ser padrinho, já vai ter uma despesa, mais uma despesa com criança. Então eu também tento o máximo possível de enxugar essa despesa do casal, dizendo como eles podem fazer melhor. Por exemplo, às vezes a mãe da criança vem na loja e diz assim, eu queria alugar um suspensório e uma gravata borboleta. Eu falo para ela, não tem problema, mas é mais barato a senhora ir bem ali na lojinha, comprar a um X valor do que alugar com o meu aqui 2 vezes mais caro. Então, porque eu me preocupo com o casal, porque eu sei que para eles não é fácil um casamento, existe uma grande despesa. Então, eu sou mais maleável com relação à criança. Eu tenho peças dentro da loja, né? Mas eu tento também fazer com que os pais fiquem à vontade e possam ter suas próprias peças com um custo mais barato, sem dar uma grande despesa para o casal também. Compreendo. Marcelo, uma dica de ouro que você daria para os nossos clientes, para os noivos, padrinhos que estão nos vendo agora, nesse momento? Uma dica para eles. Eu acho que a dica mais importante que eu daria para eles hoje, pense muito sério sobre o terno que você vai casar. Não abra seu guarda-roupa e ache que aquele terno é o seu terno ideal para você casar. Não é assim que funciona. O seu terno ideal é onde você vai num profissional, procure a pessoa certa que você precisa, escolha a peça certa de acordo com o seu corpo, com o seu tom de pele, com barba ou sem barba, com sua altura, onde vai ser seu casamento. Lembra de uma coisa, você, noivo, é tão importante quanto a noiva. Essa é a dica que eu dou para você hoje. Não pense que você é um coadjuvante no seu casamento. Você não é um coadjuvante. Você é tão importante quanto ela. E lembre de uma coisa, para você estar elegante, você não tem que estar diferente. Só tem que estar bem vestido. Então faça isso e eu tenho certeza que você vai ser um grande elogio no seu casamento. Vai ser um noivo à altura da sua noiva e à altura do seu evento.
Muito bem, Marcelo. Muito obrigada por você dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, tirar dúvidas dos nossos clientes. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, espero que eu tenha ajudado não só a nós todos aqui, mas principalmente aos noivos que vai poder ver o vídeo e poder entender o que realmente pode ser de melhor para eles. Porque o noivo, ele sempre acha que ele pode escolher o terno 2 dias antes, pode ter qualquer terno. E não é assim que funciona. Ele tem que ter o terno certo. Noivos, ouviram, né? Então estejam à altura da noiva de vocês. Pessoal, espero vocês no nosso próximo bate-papo. Até mais!